Depois de praticamente um ano longe da leitura do A Vida Intelectual de Sertiange, eu estou tentando retomar o projeto. Então, reze por mim que essa constância, que eu tenha a capacidade e condições de continuar essa constância. Nós estamos no capítulo intitulado As Virtudes de um Intelectual Cristão. Esse é o 10º vídeo sobre este capítulo, né? Lendo e comentando e digredindo em relação a este capítulo. Subamos mais alto. E já que falamos de fontes, não esqueçamos a primeira delas. A mais segura metafísica ensina-nos que em seus ápices a verdade e o bem não somente estão interligados, mas são idênticos. Lembre-se, essa imagem, eu não me recordo bem se ela já apareceu ou vai aparecer, mas isso não é importante. O importante é que a gente fixe essa meditação, essa imagem em nós. A verdade e o bem, elas são faces de uma mesma pirâmide. É um ótimo jeito de entender, né? Isso significa que na base, nos seus níveis mais inferiores, é difícil você conectar ou ver como idêntico a verdade e o bem, né? Então, por exemplo, inferiores que eu digo desde as coisas mais corriqueiras, né, até a maior verdade espiritual. Então, por exemplo, se eu digo que o fogo é quente, isso é uma verdade completamente. Lembre-se daquela afirmação, ok? Como base para esse raciocínio que a gente está tendo. Dizer que 2 mais 2 é igual a 4 é falar a palavra de Deus, ok? Toda a verdade, ela é importante, né? Desde que seja verdade, é claro. Então, é muito difícil você achar um sentido como o bem, né? Você falar que o fogo é quente, que a água molha, e assim por diante, né? Então, que bem há nisso? Apenas uma afirmação, né? Bom, para saber que eu não posso atear fogo no meu próximo, eu tenho que saber que o fogo é quente. É claro que eu estou indo mais longe no pensamento, mas só para mostrar que essa verdade, o bem, né, e a verdade, que o fogo é quente, elas estão interligadas, né, mas não é tão óbvio assim você identificar as duas coisas. Conforme você vai subindo, né, e você vai aumentando as contemplações mais altas, né, você vai vendo que chega a um ponto, você contempla, por exemplo, uma vida, né, uma vida para você contempla um destino para você, e até aquele momento você só está pensando na verdade, né? O que que é bonito. Mas é claro que uma vez que você vê que aquilo é bonito e você foi subindo na pirâmide, você vai ver aquilo como uma coisa boa. E uma vez que você vê como uma coisa boa, você vai ver como uma obrigação moral para você, né? E a propósito, porque você olhou aquilo como tão belo, não vai ser uma obrigação imposta a você desde fora. É claro que nós temos que nos impor obrigações, né? Nós, por natureza, não queremos fazer coisas boas, isso a gente chama de pecado original. O pecado original colocou em nós, e nós temos que forçar, com certeza absoluta, não dá para não, mas eu sinto que tenho que fazer isso, tem que cuidar muito, né, o que que é esse sinto. Então, é claro que isso há uma imposição, mas só quando a gente está falando do teu eu mais baixo. Quando a gente está falando do teu eu mais profundo, do teu eu mais verdadeiro, por você conseguir contemplar a verdade, por exemplo, aí é fácil obedecer. É claro que eu vou obedecer, não é uma questão de força, é uma questão de bom, de não ser estúpido, né? Tem dois, tem dois pedaços de bolo. Um que é maravilhoso e lindo e o outro que é feio e é ruim, o gosto é ruim. Qual que você vai escolher? Bom, é óbvio que você vai escolher o, o bolo bonito e saboroso, né? Se é te dado a graça
de olhar as coisas que você tem que fazer nos seus aspectos estéticos, vamos colocar assim, e verdadeiros, bom, então é uma mera consequência. Por isso que lá no ápice, o bem, e a gente poderia colocar o belo também. Dostoiévski falava que a beleza vai salvar o mundo, né? Que coisa mais absurda falar isso. Mas perceba, faz todo sentido se a gente tem o nosso raciocínio aqui. Então o belo, o bem e o bom se encontram lá em cima, né? Desculpe. Eu acho que é isso, né? O verdadeiro, o belo e o bom se encontram lá em cima. Então, mas lá embaixo as coisas não estão tão claramente interligadas, né? Perceba, vamos pegar uma coisa assim que às vezes não parece, né? Você pega lá uma pintura de um nu artístico, de uma mulher, né? Em teoria, aquilo ali, bom, pode te levar para o pecado, né? Pode ser uma tentação, etc, etc. Mas há um nível que, se aquilo realmente é bonito, né? Ele se encontra lá no ápice, como sendo verdadeiro e como sendo bom também, né? A única coisa que nessa nossa perseguição, ou nessa nossa procura do belo, e do bom, e do verdadeiro, nós podemos nos desviar, né? Ou seja, eu vejo algo, imagine, né, os lados da pirâmide. Eu vejo algo que é bom, não, deixa eu mudar. Eu vejo algo que é belo, né? E aí, se eu continuasse no caminho certo, eu chegaria a o que é bom e o que é verdadeiro. Mas aí, porque eu sou encantado por um aspecto do belo, né? Não o belo completo, eu desvio e aí chego em coisas escabrosas, né? Aqueles fetiche artístico, né? A arte é tudo, arte pela arte, né? E quando eu chego nesse momento, aí é claro que o meu gosto ele vai ficando cada vez mais duvidoso, né? Ele vai se perdendo. E uma vez que se perde, o bom gosto, bom, aí já não é nem belo, nem bom, nem verdadeiro. Vou ler novamente o mesmo parágrafo. Subamos mais alto, e já que falamos de fontes, não esqueçamos a primeira delas. A mais segura metafísica ensina-nos que em seus ápices a verdade e o bem não somente estão interligados, mas são idênticos. Para sermos mais exatos, devemos dizer que o bem, nesse caso, não é propriamente falando o bem moral, trata-se especificamente do desejável. Mas o raciocínio leva-nos de um ao outro, né? É claro que se uma laranja é bela, né? Bela não somente em sua aparência, mas em seu sabor, é claro que daí vem que eu queira a laranja, né? Então o Sertian está falando aqui que esses filósofos, né, que a metafísica que ele está mencionando, fala especificamente do desejável, né? Não do bem moral, que é um pouquinho diferente, né? Eu vou tomar minhas decisões não só esteticamente falando. Então, por exemplo, não vou, sei lá, não vou roubar a caneta do meu amigo, né? Então, a gente está falando não só do bem, daquilo desejável, mas do bem moral, né? Eu não vou roubar a caneta do meu amigo. A princípio, pode não parecer que seja feio, porque eu vou fazer uma coisa nobre com a caneta. Lembre-se do dilema de Raskolnikov, né? Do Crime e Castigo. Então, o bem moral, ele vai me dizer, bom, existe uma outra pessoa ali e eu não vou roubar a caneta dele, nem vou matar uma velha, como o Raskolnikov fez, porque, né? Provavelmente a velha não vai gostar de ser morta, né? Então nós estamos falando de duas coisas, né? O desejável e o bem moral. Mas é óbvio que um raciocínio leva ao outro, né? O bem do desejável ao bem moral. Ou seja, vamos pegar um bem moral, né? Não matar uma velha. Se eu estendo o raciocínio, eu vou ver não só é moralmente errado matar uma velha, porque a velha não quer ser morta, como eu falei pra você, mas porque é feio.
ok? Isso é um ótimo argumento, porque é feio. Lembre-se da frase do Dostoiévski, né? O bem vai salvar a humanidade. Desculpe, o belo vai salvar, a beleza vai salvar a humanidade. Isso que ele falou. Tanto é que quando o meu filho faz alguma coisa errada, eu olho para ele e falo, que feio o que você fez. Olha que feio, né? Então perceba, eu apelo para o senso estético do meu filho até quando nós estamos falando do bem moral.